Pacaembu, o goleiro Silva é o arqueiro número 12. Na defesa, número 6, Vallejo. 2, Julian Hurtado. 5, Arrechea. E número 24, Nogueira. No meio, 21, Chara. 8, Bolívar. 25, John Hurtado. E 13, Castilho. Mais à frente, 10, Murillo. 19, Medina. Os mais perigosos atacantes da equipe do Tolima. O técnico Tite, ele sim mudou a equipe. Uma mudança obrigação. O Roberto Carlos se machucou. E a outra opção, saiu o Bruno César e entrou na equipe o Paulinho. Tite escala Júlio César no gol número 1. Na defesa, 2, Alessandro. 3, Chicão. 4, Leandro Castan. E número 16, Fábio Santos. No meio, 5, Ralf. O número 7 é Paulinho. O 8, Jusilei. E o Jorge Henrique com a 23. Na frente, Bentinho, número 11. Ronaldo, número 9. Ronaldo ainda não marcou nessa temporada 2011. A arbitragem vai ser uruguaia. Roberto Silveira apita o jogo, Maurício Espinosa, Carlos Xangalha são os assistentes. Um trio, portanto, uruguaio. Dá tempo da gente ouvir o Mauro Naves, que acompanha o Corinthians em Ibagué, na Colômbia, no estado de Tolima. Tensão, confiança, preocupação, qual é o ambiente? O Corinthians buscando sua vaga, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite, Kleber Machado. Olha, observando esse ambiente aqui nos 3 dias em que eu estou, acho que vamos ter o seguinte duelo. De um lado, uma equipe pressionada, o jogo começando aí, preocupada, mas que sabe que tem mais qualidade técnica do que o adversário, por isso que está confiante. E do outro lado, uma equipe colombiana tranquila e esperançosa e com um trunfo. É difícil de ser batida em casa. Vamos ver o que vai dar, Kleber. Bola em jogo para você ligado na Globo, o time do Tolima com a sua camisa Grenal, o Corinthians com seu uniforme tradicional. Tolima e Corinthians, é só a 6ª partida do Corinthians na temporada e já uma grande decisão. Todo mundo sabe o que significa não conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O prejuízo esportivo, financeiro, moral, a frustração da torcida. E os corintianos têm adotado, os profissionais do Corinthians, esse discurso, sabem que é obrigação do time, obrigação sempre entre aspas, se classificar para a próxima fase. Vamos ver, vamos acompanhar. O Corinthians vai pela primeira vez ficar com a bola, o Tolima deu a saída, o arremesso lateral para a movimentação do Alessandro. Aí o Jorge Henrique tentou o domínio, em cima dele o Bolívar para tomar. Aí na zaga da equipe do Tolima, o Arrechea, de novo o Bolívar, tentou o Murillo, jogador perigoso, teve boas oportunidades no Pacaembu, é rápido, habilidoso. Deu uma vacilada ali na zaga, o Arrechea quase deu pro Dentinho chegar, foi pro lance o Antony Silva, o goleiro da equipe do Tolima, que é paraguaio. Aí Chara fazendo o lançamento por campo de ataque, boa movimentação do Medina, ele é perigoso, tenta se livrar do Leandro Castan, conseguiu, bateu pro gol e toma o primeiro susto, torcedor do Corinthians. Medina fez o que não realizou em 90 minutos no Pacaembu, com 1 minuto e meio leva muito perigo ao gol do Júlio César. Lançamento do Chara, ele estava na frente do Leandro, conseguiu 2 vezes tirar o zagueiro e passou perto da trave direita do Júlio César. Posição legal, veja quando sai o lançamento, o Chicão tá dando condição. Caio Ribeiro tá com a gente, o primeiro susto. Caio, vai ser uma noite de tensão, mas otimismo pro Corinthians com a bola começando a rolar, Caio? Otimismo, vai ser difícil porque o Corinthians não vive um bom momento, mas acho que não existe cenário melhor para você dar um bico nessa crise, nessa desconfiança, do que um jogo eliminatório de Libertadores. O Corinthians não jogou bem o primeiro jogo, mas tem a oportunidade hoje de se reencontrar e garantir presença na Libertadores. Vai começar de novo lá pelo lado direito o time do Tolima com o Vallejo. Camisa número 21, o Chara brigou por ela. Com ele a disputa do Jorge Henrique, o arremesso lateral movimentado pelo Vallejo. Esse é o Bolívar. O juiz vai marcar a falta do Jorge Henrique. Roberto Silveira, árbitro uruguaio para apitar o jogo. De olho nele, o Arnaldo César Coelho. É um árbitro conhecido, já experiente em jogos de Libertadores. Vamos ver esse ataque aí. E o Corinthians quase neutraliza com o Jusilei e com o Jorge Henrique. A posição é legal do Murillo, bateu pro gol e ela passa à esquerda.
Aqui no Pacaembu nós tivemos várias vezes linha de impedimento da defesa do Corinthians. Foi uma preocupação. Você estava falando então da experiência do Roberto Silveira. Olha só a defesa mal colocada, o passe foi feito para um jogador que veio de trás legal e quase sai um gol. Isso aconteceu muitas vezes no Pacaembu, já aconteceu no primeiro lance do jogo, o Chicão dando condição. Portanto, esse é um cuidado que o Corinthians e a arbitragem tem que tomar, porque é muito difícil. Mas dizia sobre o Arthur, tem momentos que eu não gosto dele. Tem momentos em jogos que eu já assisti que ele se empolga muito com essa cantoria, com essa torcida e vira um juiz caseiro. Isto é muito a favor do time da casa. Hoje o time da casa é o Tolima. Você viu que o estádio está lotado, está cheio, se não lotado, até pelas reformas que estão sendo feitas. Os lugares disponíveis, muita gente acompanhando. E o time do Tolima começa outra vez a apertar lá pela direita. O Tiara cruza, a bola desviada, escanteio. 22 mil ingressos colocados à venda, então a capacidade reduzida. Você vê aí que tem muito espaço, tem muita obra no estádio, mas o torcedor foi lá e comprou o ingresso. Os que foram colocados à venda, vendidos. A pressão deve ser grande para cima do Corinthians. Vem a cobrança do Castilho. Sobe e tira Alessandro. A bola ainda fica perigosamente perto da área corintiana. E aí o Murillo tentou e tirou, jogou para fora. Só o tiro de meta para a equipe do Corinthians. O Mauro falou da dificuldade de enfrentar o Tolima em casa. A temporada colombiana ainda não começou, começa nesse próximo final de semana o Campeonato Colombiano. Mas esse time, no ano passado, jogou 42 partidas neste estádio. Só perdeu uma, perdeu para o Santa Fé. Ganhou 28. Uma notícia que pode ser otimista para o torcedor do Corinthians: foram 13 empates em casa. 28 vitórias, 13 empates e uma derrota. Quer dizer, um empate hoje, desde que com gols, é um bom resultado para o Corinthians. E o Tite mesmo estava falando, Caio, o Corinthians empatou muito, é verdade, mas fez gol quase sempre e levou poucos. O Corinthians levou 7 gols nos últimos 14 jogos. Mas tem uma diferença, né? O Corinthians do ano passado, principalmente, tinha uma dupla de zaga composta pelo Chicão e pelo William, que tinham muito entrosamento e já se conheciam. Não precisava um olhar para o outro, que já sabia o posicionamento do outro. O Corinthians, como o Arnaldo disse, joga em linha. E o Leandro Castan e principalmente o Fábio Santos, que está estreando hoje, sentem um pouquinho essa desatenção. Então é um lado que o Corinthians tem que tomar cuidado, sim. Fábio Santos estreia hoje na Libertadores, né? Participou do jogo contra o São Bernardo no final de semana pelo Campeonato Paulista, quando o Corinthians jogou com o time praticamente reserva. Aí lá pelo lado direito, Vallejo, a equipe do Tolima. Bolívar. Toque do Castilho, de novo para o Bolívar. Olha a bola enfiada para o Medina, essa passou por ele, vai embora pela linha de fundo com 6 minutos. O time do Tolima não escondeu o respeito pelo Corinthians, pela tradição, chamando inclusive o Corinthians de um dos favoritos ao título da Libertadores, mas não escondeu que partiria desde o começo do jogo para tentar o resultado, para tentar o gol. Até agora, o Corinthians ainda não deu susto no Antônio Silva, o goleiro. Jusilei, a bola cai pela primeira vez no pé do Ronaldo. Tentou a bola ajeitada, voltou para fazer o domínio na zaga. O João Hurtado tirou o Nogueira. O arremesso lateral é para o Alessandro aqui pelo lado direito da equipe do Corinthians. Aparentando até calma, tranquilidade, sem pressa o time corintiano. Aí a bola fica na zaga. O camisa número 2, Julián Hurtado, é o capitão do time. Esse aí é o Bolívar. Castilho, Tiara se manda. Vai aparecendo bem o Tiara nesse começo de jogo. Já deu 2 bons lançamentos. Agora caiu, pediu falta. O árbitro não deu. Agora na disputa do Jorge Henrique, bola do Corinthians. O juiz está apontando para o lado do ataque do Corinthians. Deve marcar o arremesso lateral e não falta em cima do Jorge Henrique. Vem o Alessandro para mais uma movimentação. Outra vez ele observa muito, espera o melhor companheiro, colocou a bola para o Dentinho. Chega mais uma vez para fazer o corte o Julián Hurtado. E fica o Corinthians aí na base do arremesso lateral, tentando ganhar espaço. Paulinho para o Alessandro. Jorge Henrique domina. Era para o Paulinho, na intenção, o corte foi feito. Ela vai sobrar para o Fábio Santos.
É aquele Fábio Santos, revelado pelo São Paulo, que teve no Santos, jogou fora do Brasil e no ano passado jogou pelo Grêmio de Porto Alegre. O Grêmio também está em campo hoje no Olímpico contra o Liverpool, também buscando o seu lugar na fase de grupos da Libertadores. O Grêmio empatou 2-2 lá no Uruguai. Hoje se classifica com empates 0-0, 1-1 e também, evidentemente, se vencer o jogo. Vai para o arremesso lateral o Fábio Santos. Já passa de 8 minutos o relógio na Colômbia. Tiara tentou, o Corinthians retoma, vem embora Fábio Santos. Passou mal a bola, foi cruzar o lance, deu de presente para o Bolívar. A posição do Castilho é boa, o Júlio César saiu do gol e faz a defesa. Outro lance perigoso num erro do Corinthians. O Castilho nem deu a bola para o Medina, que poderia estar impedido. O Corinthians toma mais um susto. Essa numa bola, uma saída errada, né? O Júlio César ganhou bem. Ele tirou o ângulo do Castilho. E veja como está impedido lá na frente, por isso que o Castilho não deu a bola para o Medina. Mas esse foi o detalhe. Ele atacou a bola. Você vê que ele não fica esperando debaixo do gol o que o atacante ia fazer. Ele se projeta à frente e diminui o ângulo justamente para facilitar a defesa. Bela defesa. Eu falei em tensão, em jogo tranquilo. Tranquilo não ia ser. Tensão, evidentemente, tem preocupação. Agora, num começo, com 3 já jogadas mais perigosas do Tolima, né, Caio? Em falhas individuais, no primeiro lance um erro de posicionamento do Leandro Castan e agora um passe errado do Fábio Santos. É importante os primeiros 15 minutos você fazer a fácil, jogar de primeira muito pouco. Sente o jogo, sente a partida, esfria o adversário, depois você aos poucos vai pegando confiança. Esse aí é o Murilho. Toca a bola no meio para John Hurtado. Na esquerda, Nogueira. O Jorge Henrique dá uma adiantada na marcação. Esse é o outro Hurtado do time, o Julián Hurtado. Para o zagueiro Arrechea. Vem buscar o Tiara. Do lado dele, o Hurtado, o John Hurtado. Ele tocou mais à frente para o Murillo. Agora sim, John Hurtado com a bola. Aí Bolívar. Erra o passe Bolívar. O corte do Jusilei, a bola não chegou no dentinho. Agora fica pela direita o Murillo. Cruzamento perigoso para o Medina. Afastou o Chicão. Rasgou, afastou de vez o perigo o Leandro Castan. Vai brigar por ela, Dentinho. Não teve chance. O time do Tolima vai dominando as ações nesses 10 primeiros minutos do jogo. Bolívar. Ralf saiu para marcar. Para apertar um pouquinho esse meio campo, para não dar tranquilidade e espaço para os jogadores de meio campo do Tolima organizarem a equipe. Do John Hurtado, a bola vai para o Arrechea. Erra o passe, corta o Dentinho. Jusilei. Não dava para o Corinthians armar um contra-ataque. O Ronaldo mesmo estava muito atrás e o passe dele não foi bom. Buscando o Paulinho. Paulinho no lugar do Bruno César. A opção do Tite. O Roberto Carlos não está jogando por lesão muscular. E o Paulinho, a opção do Tite, Caio. Eu não gosto. Quando você quer tirar o Bruno César, eu colocaria o Danilo. Eu manteria um meia de armação para encostar nos homens de frente. Se você quer botar um terceiro volante, eu tiraria um dos atacantes, ou o Dentinho ou o Jorge Henrique. Aí John Hurtado com o Bolívar. O Corinthians vai fazendo um cerco interessante nesse instante no meio-campo do Tolima, que teve algumas oportunidades de fazer a bola chegar no ataque. Agora conseguiu outra vez, no pé do Tiara. Tirou o Fábio Santos, não quis dar chance para o Vallejo apertar. Cruzamento do Murillo lá na direita, pelo menos ele ameaçou, agora vai para o lance individual. Na frente dele o Fábio Santos, toca a bola para o Tiara. O Dentinho está marcando, girou bem o Tiara, abriu para o pé esquerdo. Chegou, diminuiu o espaço e não deixou a bola chegar no gol, o Ralf. Jusilei. Esperança também do torcedor do Corinthians que o Jusilei faça uma partida a nível de Jusilei. Ele não jogou bem no último jogo lá semana passada no Pacaembu. Globo, a gente se vê por aqui. Novo CrossFox, o mais selvagem dos compactos. Uma falta para o time do Corinthians bater. O Leandro Castan com todo jeito de que vai ligar direto o ataque. Conseguiu o desvio o Paulinho. Vem o Alessandro. Talvez mais negócio, botar a bola no chão, tentar jogar. O time do Corinthians, aparentemente, tem mais técnica, né? No jogo do Pacaembu não jogou bem, o jogo foi equilibrado. O Tolima não é um time horroroso, nem um time espetacular. Olha o Jorge Henrique do cruzamento. Passou pelo Ronaldo. Mas está em casa, né, Caio? Então vai ter pressão. Tocar a bola seria um bom negócio para o Corinthians ou é melhor mesmo esperar, deixa o Tolima tomar a iniciativa
e vamos apostar no contra-ataque. Eu acho que o que você não pode fazer é ser omisso na partida. Por exemplo, esperar o adversário te atacar sem diminuir os espaços. É natural que, por jogar em casa, a equipe colombiana venha para cima do Corinthians, principalmente nesses primeiros 15 minutos. Agora, o Corinthians tem que ter a proposta da saída rápida nessa retomada de bola. Tem que ter a proposta do contra-ataque. Mais uma bola lançada, subiu e tirou o Fábio Santos. Chega aí o Dentinho. O juiz vai dar toque do Dentinho. Sabe que hoje está estreando o Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo. O Flamengo está jogando no Engenhão, no Rio, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ronaldinho Gaúcho estreando hoje. Show do intervalo vai mostrar para você imagens da estreia do Ronaldinho Gaúcho de volta ao Brasil. Olha aí, ó, o momento que ele... Boa ação, bom ato, homenagem bacana do Leonardo Moura, o capitão do Flamengo. Antes do início do jogo, deu a abraçadeira para o Ronaldinho, o novo camisa 10 da Gávea do Flamengo. A bola é do Corinthians. Aí o Tite na beira do campo, agitado ali. O Corinthians, nos últimos 14 jogos, não perdeu. 13 deles com o Tite no comando. Foram 6 vitórias e 8 empates. 4 seguidos aí nas últimas 4 partidas. Uma preocupação do torcedor, apesar de não ter perdido os jogos. Vem o Dentinho tentando. Arrechea tirou. Ronaldo briga. Chegou antes e inteiro ali no lance. Julián Hurtado para fazer o corte. Olha o Tiara. Leva a bola para o campo de ataque e toca no Murillo pela direita. O Hurtado, o zagueiro, foi para a área. Tirou o Alessandro. E no rebote só tinha Corinthians, só tinha Paulinho para pegar e levar. Lá pela esquerda ele tem o Jusilei. Tem algum espaço o Jusilei agora para organizar. Talvez esse seja o momento de dar uma acelerada no jogo e tentar um lance ofensivo. Corinthians, repito, ainda não deu trabalho com quase 15 minutos ao goleiro Silva. Jorge Henrique, quem sabe agora, bateu pro gol. O goleiro foi, pegou. Não chegou a ser um grande trabalho para o Silva. Amanhã, depois de insensato coração, uma nova prova do líder vai agitar o Big Brother Brasil. Passamos dos 15, 0-0. 0-0. Sempre lembrando, leva a decisão para as penalidades máximas. Hurtado toca a bola para o Tiara. Tem sido mais acionado, mais perigoso, organizador aí do time. Apesar de não ser um meia, o jogador que mais leva perigo aí nos passes, o Tiara, e mesmo nas chegadas dele na área do Corinthians. Alessandro tira. Fica de graça para o Julián Hurtado. Com o Bolívar, o time do Tolima começa a jogada. Lá na direita, Vallejo. Encostou o Murillo, recebeu, faz o passe. Olha o Tiara aí de novo, aparecendo lá pelo lado direito do ataque colombiano. Foi para o corte, Jusilei. Mais uma vez o Vallejo. Está sem espaço para o cruzamento. Achou o caminho, tocou no Murillo, tira Ralf parcialmente, voltou a bola no Tiara. Castilho tenta limpar para o pé esquerdo, bateu para o gol, Bolívar por cima do gol. Com perigo outra vez, com perigo de novo, chute de média distância do Bolívar, o camisa número 8 da equipe colombiana. Globo, a gente se vê por aqui. E Conta Itaú, venha fazer parte do Mundo I. E repara, Arnaldo, que quase sempre tem jogador do time do Tolima impedido. E muitas vezes a bola é lançada para um jogador que vem de trás e não está impedido. Não sei se é estratégia, se é tática, mas deve dar uma dor de cabeça para o Bandeira e para a defesa. Isso é treinamento, porque a regra diz o seguinte: não basta estar em posição de impedimento. Tem que participar, tem que jogar, tem que a bola bater nele. Mas eles não usam esse jogador que está em posição de impedimento. Eles usam sempre o passe para um jogador que vem de trás de forma legal. E com isso pega a defesa do Corinthians desorganizada e já levou vários perigos à meta do Corinthians. E para a visão do jogador, Caio, o cara que está em posição de impedimento, de uma maneira ou de outra, ele... Vamos ver se a chegada do Tiara, mais uma vez perigosa. Leandro Castan faz o corte, a bola ficou viva ali. Medina vai bater pro gol e ela passa de novo com perigo. O Júlio César estava bem no lance. Mas outra vez com esse 21, o Tiara chegando, o Medina bate. Esse aí parece ser o cara para tomar conta dele, Caio. E sempre ali pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, né? Eu acho que é importante que o Ralf ou o próprio Paulinho. O Paulinho joga um pouco mais pela direita, então talvez o Jusilei e o Ralf deem um pouco mais de cobertura por aquele setor. E o jogador que fica às vezes em posição de impedimento, ele chama de uma maneira ou de outra a atenção da defesa, né? Ah, sem dúvida. Chama sempre. Vamos caminhando para os 18. Torcedor do Tolima faz barulho, toca a buzina.
não está gritando, não está naquela pressão. E nem o time mesmo, não é um time, o estilo de jogo do futebol colombiano, e o Tolima não foge disso, é de tocar a bola. Agora chega lá pela direita com o Vallejo, conseguiu fazer o corte parcial o Fábio Santos, voltou no Vallejo. Vem de trás o Bolívar, tem mais à esquerda o John Hurtado, preferiu a bola no campo de ataque, fez um bom lançamento para o Nogueira, cruzamento para o Medina, tentou o desvio de cabeça e errou. Esse Medina fez 16 gols no campeonato colombiano do ano passado e foi o artilheiro do campeonato. O campeão foi o Once Caldas, o Júnior Barranquilla também se classificou direto para a Libertadores. O Tolima teve boa média nos 2 turnos e esse jogador que errou a cabeçada foi o artilheiro do campeonato. E estava em boa condição para cabecear a bola dentro da área. Mais uma bola do Corinthians direto lá para o campo de ataque. Ela não está ficando no campo de ataque do Corinthians, ela não está ficando no pé do Corinthians. Murillo vira o jogo. Nogueira. Aí a bola dominada pelo Ralf. Alessandro. Bola dominada pelo Bolívar. Vem embora o time do Corinthians com o Paulinho. Fica difícil para progredir, ele toca a bola, toca atrás. Foi na dividida para o Alessandro. Diga, Mauro. Antes do jogo eu perguntei ao Tite se ele estava mais preocupado ou mais confiante. Ele disse ao estilo Tite, estou mais concentrado, mas depois dos sustos aí ele já veio aqui ao banco, ele fica sempre à linha, lá à beira do campo, mas ele já veio aqui no banco conversar com o auxiliar, o Kleber Xavier, 2 vezes, balança a cabeça, não está certo, chamou o Jorge Henrique, deu instruções. Me parece que a preocupação, ele está longe, é com a marcação mesmo no meio campo, tá? Ele não está gostando, não sei se ele concentrado ele continua, mas a preocupação certamente aumentou. Olha aí o Bolívar, ó. De vez em quando o Corinthians cerca de uma maneira que impede o passe do meio campo. Outras vezes dá alguma chance, principalmente pro Chara e às vezes o Bolívar também, para que eles façam a bola chegar no campo de ataque. Ó, agora saiu o Paulinho, vem o Jorge Henrique, o Ronaldo. O time do Corinthians tenta pelo menos fazer uma meia pressão ali na saída de bola. Solução do Hurtado foi jogar a bola pro Silvio e o goleiro aí despacha. Aí precisa mandar a bola pra frente, como o pessoal diz no futebol, tem que quebrar a bola, jogar lá pra longe e deu a chance do Corinthians recuperar. Mas uma recuperação que não durou nada. Fábio Santos errou, domina o Castilho, levou pro pé esquerdo, ameaçou bater pro gol. Quando tentou o passe pro Medina, Ralf no corte. Volta a bola no Vallejo. Outra vez com o Chara, aí no meio o Castilho. Toque de primeira do Bolívar para o John Hurtado. Nogueira, tem espaço, pode até arriscar o chute, é o que ele faz. A bola tinha desviado, Júlio César, esperto, atento, faz a defesa. Você viu que a bola desvia ali no jogador do Corinthians, por isso foi pegar o Júlio César, o chute do Nogueira. Ronaldo. Tentou fazer a bola passar entre as pernas do John Hurtado, não deu certo. É o mais famoso, quando erra, a torcida não perdoa, a torcida do adversário. Às vezes nem a torcida amiga perdoa. Jusilei. Toca a bola pro Dentinho. Foi falta em cima dele. Marca o árbitro Roberto Silveira, o uruguaio que está comandando aí, apitando o jogo entre Corinthians e Tolima. 0-0 no placar. Vamos chegando já à metade do primeiro tempo. Não tem opção, né, Jusilei? Então, encostou o Ronaldo. De novo com o Jusilei. Aí o Dentinho recebeu de costas para a marcação. Outra vez com o Jusilei. Eu não sei se faltam... Está com um pouco de receio, cara. Você viu, o Jusilei 2 vezes tocou a bola e recebeu de volta. Mas no mesmo lugar onde ele estava. Não tocou e passou, né? Para servir como opção de ataque. Agora o Corinthians vai pela esquerda com o Dentinho.
Deu uma gingada ali na frente do Arrechea, cruzamento, Jorge Henrique ajeitou para o Ronaldo, o Fábio Santos está dentro da área, ele tentou jogar, quase deu a primeira oportunidade para o Corinthians, o juiz parou e marcou. Fábio Santos está lá dentro da área e voltou. Pois é, mas eu não vi ele levantar o braço, ele pode ter marcado ou o impedimento do Fábio nesse lance aí, ó, que estava mesmo, né? O Bandeira marcou e ele confirmou, pegou bem, né? Arnaldo tinha visto já a posição irregular do Fábio Santos. Mais uma vez pela esquerda aqui vem sair o time do Tolima. Murilho joga a bola com o John Hurtado, disparou, o Hurtado tentou colocar nas costas do Alessandro. Então, o Alessandro desviou a bola e é ele, Alessandro, tirando o Chicão do lance. Depois teve uma trombada, a torcida queria a falta em cima do Murilho. Volta pela direita do campo de ataque o time colombiano com o Tiara. Bola pro Medina, agora o Bandeira pega impedimento do atacante da equipe colombiana. E um pequeno bate-boca ali entre o Leandro Castan e o Medina. O Bandeira Carlos Changala marcou o impedimento. Impedimento, claro, tá aí bem à frente o jogador Medina. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. E o grito do Tite tá do outro lado do campo, mas era com o Fábio Santos, né? A preocupação naquele... Não sei se é só com o Fábio, se é o volante. O cara disse que o volante vai chegar lá para cercar, né? Porque o Tiara vem pela meia direita, né? E ele se posiciona entre o Leandro e o Fábio. Então não é um erro só individual, não é que um dos dois ou os dois estejam mal na partida. É que às vezes o volante dando uma cobertura, o zagueiro acaba trabalhando na sobra. E você tem um pouco mais a defesa guarnecida. Outra vez o Corinthians não consegue organizar a jogada ofensiva. Castilho domina pelo Tolima, toca a bola no Murilho, passou o Nogueira. O Murilho resolveu virar lá na direita. Dominou o Tiara, olha para a área, faz o cruzamento, a bola vem por baixo, se esticou e conseguiu fazer o corte o Ralf. Mais uma vez o arremesso é para a equipe do Tolima. Continua no campo de ataque o Tolima. Castilho. Com o Tiara. Bolívar pelo meio. Mais livre aqui o Murilho. Ele ficou apertado, não teve confiança para fazer o passe. Agora sim, o Vallejo toca para o Murilho. Essa é a hora que o Corinthians dá uma adiantada, tenta complicar a vida do Hurtado. O zagueiro Julián Hurtado conseguiu trabalhar bem. Esse é o John Hurtado, o meio-campista. Toque de primeira do Bolívar, o Nogueira foi para o meio. Corinthians tenta congestionar o meio-campo e aí dá esse espaço é o perigoso. Vem o Tiara, faz o chute direto pro gol, manda para fora. Dessa vez o Medina olhou feio para ele, queria o cruzamento. O Tiara também não gostou do que fez. A defesa sai, o meio-campo sai, aperta, congestiona ali no meio. Agora o espaço que fica nas costas é o problema. E peraí, a preocupação do Tite é, quando você escala 3 volantes, é diminuir o espaço e marcar. Toda hora tem um jogador do Tolima livre de marcação, finalizando cara a cara com o Júlio César. Então quando você abre mão de um meio armador, no caso do Bruno César, para colocar 3 volantes, diminui o espaço. Vamos empatar 0-0. Não pode dar o espaço que o Corinthians está dando. E ele estava na posição boa, que você achou? Achei adiantado. O Bandeirinha muito mal colocado. Levou um mais susto. à frente, né? O Bandeirinha estava mal colocado. E quando ele viu o sujeito livre na frente, ele foi com ele, torceu para a bola chutar para fora. E o Tiara chutou para 8-1 em finalizações para o time do Tolima. Torcedor ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, página do Globoesporte.com, participa com a gente da Libertadores. O Lucas de Bauru, no interior de São Paulo. 3 volantes. Essa presença de 3 volantes prejudica a criação das jogadas do Corinthians. Você falou do sistema defensivo que você estava dando bronca aí. Tá bravo o Caio hoje. Agora, e ofensivamente, prejudica? Kleber, eu acho que tem muitos times que podem jogar sem um meia de criação, quando você não tem essa opção no elenco. O Corinthians tem. Eu volto a dizer, teria colocado o Danilo, que acho que entrou muito bem até no jogo passado, já que você perdeu um pouco da confiança do Bruno César. Agora, os volantes, quando você escala 3 deles, eles têm que chegar à frente. Você citou o Jusilei. O Jusilei realmente não começa bem a temporada. É um jogador fundamental. Se o Jusilei ficar mais preso, o Ralf fica protegendo a zaga. Só o Paulinho para encostar, já que tanto o Jorge Henrique como o Dentinho jogam pelas beiradas do campo, quem é que vai levar essa bola com qualidade pro Ronaldo? Já você vai ver o Ronaldo voltando no meio de campo para ocupar justamente esse espaço de criação que poderia ser ocupado pelo Danilo. Até já aconteceu uma vez ou outra no jogo, né? Já aconteceu isso e de fato o Corinthians não conseguiu ainda pôr a bola no chão, tocar e chegar. Esse é o Hernan Torres,
5 temporadas já no comando da equipe do Tolima. O jogo vai chegando a 28 minutos e o Corinthians tem uma boa oportunidade aí na bola parada. Levantou a meia o mais que pôde o Jorge Henrique e vai para a cobrança da falta. Lá para dentro da área, pro tumulto. Subiu e tirou o João Hurtado. Chegou dividindo o Castilho. O juiz marcou falta de ataque da equipe do Corinthians. Amanhã, depois do Big Brother Brasil, estreia a nova temporada de Aline. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. Olha mais um lançamento para o lado do campo, sempre pelas laterais. O time do Tolima chega bem. Nogueira ganhou, o Tite pediu mão, o juiz não deu. Alessandro se esforçou, Jorge Henrique voltou. Jorge Henrique que, segundo o técnico Tite, não seria um terceiro atacante. De vez em quando ele até aparece lá, mas para trabalhar como um meia de ligação do time. Paulinho e Jusilei. Jorge Henrique vai chegando agora. Bola para o Ronaldo, dominou, tocou, boa bola para o Jusilei. Tentou o drible, foi para frente. O Hurtado atrapalhou, ele insistiu, ganhou de novo com a ajuda do Paulinho. Na direita, Dentinho, Ronaldo na área, cruzamento foi direto para as mãos do Silva. O goleiro foi lá em cima e pegou. Só mais uma coisa, Kleber, o estado do gramado prejudica muito o espetáculo. O Corinthians reclamou bastante, esburacado, irregular, né? E muito duro, você vê como a bola fica viva, como ela quica e não perde velocidade. Isso dificulta muito o lado técnico da partida. A defesa do Corinthians fica tranquila nesse lance com o Leandro Castan, que vai esperar a bola embora pela linha lateral. Essa pré-Libertadores, essa fase antes da fase de grupo, começou em 2005. Todos os brasileiros que participaram passaram para a fase de grupo. 3 vezes o Palmeiras, 2 vezes o Cruzeiro, 1 vez Goiás, Paraná e Santos. Não rolou ainda na história do futebol brasileiro uma eliminação antes da fase de grupo. O Corinthians está indo para sua 9ª Libertadores esse ano e é a primeira vez que participa desta fase. 30 minutos. Continua 0-0. 0-0 leva para as penalidades máximas. Empate com gol é do Corinthians. Isso que eu fico pensando às vezes. Será que não valia a pena dar uma pressão, atacar, assustar o adversário e tentar fazer um gol? Claro que não estou sendo criativo. Pode até não rolar a confiança, a necessidade, ou não necessidade, a confiança, conseguir realizar, né? Talvez seja isso. Eu acho que a própria formação do Tite é de resguardar um pouquinho, segurar para depois soltar a equipe. Eu acredito que ele vai usar sim as substituições, mas mais para o segundo tempo. Aí ele vai soltar um pouquinho mais o time à frente. Que foi uma outra observação feita por ele, Tite, na entrevista. Ele imagina que se o primeiro tempo termina 0-0, o papo do Tolima, a cabeça do Tolima também é outra para o segundo tempo. Ronaldo tentou, não ganhou o lance e acabou cometendo a falta. O Ronaldo só ficou fora de 2 jogos, né, da temporada. Ele jogou contra Bragantino e contra o São Bernardo na última rodada. Então esse é o 4º jogo dele. Não marcou ainda na temporada 2011. No ano passado fez 12 gols em 27 jogos com a camisa do Corinthians. O Corinthians tem tiro de meta. Olha o Tite aqui embaixo no vídeo. Um de cada lado. Pode ser com o Paulinho e com o Jusilei, pode ser com o Jorge Henrique e com o Dentinho. Provavelmente Paulinho e Jusilei, né? Provavelmente ele esteja acertando ali o lado defensivo, né? O posicionamento para acertar justamente essa marcação. O Ralf mais centralizado, Paulinho e Jusilei, um de cada lado. Pelo lado direito o Paulinho, lá pelo lado esquerdo o Jusilei, vem aí o Alessandro. De novo com o Paulinho. Recebe a marcação do Nogueira, tentou girar. Ele ficou no chão, queria falta, o juiz está dando só arremesso lateral para a equipe do Tolima. O Julián Hurtado dominou a bola e o goleiro gritava Vallejo, Vallejo, mas era para dar a bola no Vallejo. O Hurtado deu para o Silva, o goleiro, então, por favor. O Silva deu a bola para o Vallejo. Na sequência o juiz para o jogo. A entrada mais dura, marcada a falta pelo Roberto Silveira. Chara
Bola lá para a área, de graça para o Júlio César. 33 minutos chegando. Ronaldo sozinho contra os dois zagueiros. Apertou ali o Arrechea, a bola veio no Jorge Henrique e Dentinho. Agora fica em condição de tentar de repente uma jogada individual. Optou por tocar um pouco mais atrás para o Jusilei. O Fábio Santos subiu lá pela esquerda. Dentinho. O Fábio vai passar. Dentinho. Rolou para o Fábio Santos. Capricha no cruzamento. A bola passou pela zaga. Furou no lance o Arrechea. Quase teve o Corinthians a chance de fazer o gol nessa bola que passa pelo zagueiro. Tirou o Nogueira. Mas é isso aí, começa a jogar, começar a incomodar o adversário, Fábio Santos se apresentar, ele tem um apoio forte, sempre foi assim por onde passou. Então se apresenta pro jogo, vamos incomodar um pouco a equipe colombiana. Incomodou, vai pro escanteio, o Chicão foi bravo lá pra área. Quando precisa disso, não é um bom sinal. Escudo para cobrar escanteio. Aliás, não é exclusividade deste estádio em alguns jogos pela América do Sul. E o jogo tá 0 a 0. Faz a cobrança Jorge Henrique. Conseguiu afastar no primeiro lance o Arrechea. A bola voltou para o Jorge Henrique. Outro cruzamento para a área. Dessa vez quem tirou foi o Chara. Dividiu o Jorge Henrique. A bola espirrou, vai ficar no campo de defesa do Corinthians. Depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E logo depois tem muita ação nos momentos finais da série 24 horas. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento. Foi falta, essa pode ser perigosa para o time do Corinthians cobrar. Ó, falta cometida pelo Castilho no Jusilei. 10ª falta do jogo, 5 para cada lado, não é um jogo faltoso. E essa pode ser perigosa, hein? Você sabe que o Chicão bate bem nela. O Ronaldo de vez em quando arrisca umas cobranças. Essa é de mais distância. Normalmente não é a distância ideal para o Chicão. Ó, o Ronaldo tentando arrumar o campo, né? O que eu li, eu ouvi é que assim, tem lugar que a grama é mais alta, outra grama é mais baixa, tem buraco. Vai para a cobrança de falta o Ronaldo. Ó, a barreira tá ficando ali, ó, quase na meia-lua na grande área. É de longe a falta. Com quase 36 minutos. Na bola parada, o Corinthians tenta. O torcedor do Tolima pressiona o Ronaldo. Não é esse tipo de pressão que deve atrapalhar a concentração de jogador tão consagrado e experiente. Está esperando a autorização do árbitro uruguaio Roberto Silveira. Partiu o Ronaldo, pé direito na bola. Passou pela barreira, mas foi muito pro alto. Fica só o tiro de meta. Libertadores da América e uma má notícia para o futebol brasileiro. O Liverpool do Uruguai faz 1-0 no Grêmio em Porto Alegre. Foi 2-2 o jogo no Uruguai. O Grêmio se classifica com um empate por 1-1. Mas está 1-0 para o Liverpool. A bola do Jusilei não bateu no Vallejo. Quem se classificar desse grupo aí, desse jogo, Grêmio e Liverpool, vai para o grupo que tem o Júnior Barranquilla da Colômbia, o León do Peru, o Oriente Petroleiro, aí Grêmio ou Liverpool. O Grêmio já empata o jogo. Essa já é uma boa notícia para o futebol brasileiro. Grêmio 1, Liverpool 1, resultado dá a vaga ao Grêmio de Porto Alegre. O Leão Hurtado tocou a bola para o Castilho, o Ralf chegou, deu um cutucão nele, fez a falta. Então, nós já temos o Independiente da Argentina classificado dessa fase de pré-grupo. Ganhou por 2-0 e perdeu por 1-0 para o Deportivo Quito, está classificado. E o Jaguares do México também se classificou, eliminou o Aliança do Peru com 2 vitórias. O Jaguares entra no grupo do Internacional. Internacional, Emelec, Jorge Wilstermann e Jaguares. Vallejo faz o cruzamento para a área. Tentou o Bolívar. Ia dominando com perigo ali na frente do Leandro Castanha. Que a hora que ele dominou, a bola escapou. Se ele consegue fazer o que pensou, que era
dominar. Ó, a tentativa é dominar, botar um pouco na frente, né? Para já sair do Leandro e chutar. Agora, falta não foi não, né, Arnaldo? Como o pessoal do... Não. O senhor Bichor que foi normal, o jogador que não conseguiu dominar a bola. Vallejo. Toca a bola para o Murillo. 38 minutos. Você concorda com esta hipótese levantada pelo Tite, Caio? 0-0 no primeiro tempo. Olha o lance aí de novo. Nada mesmo, né, Arnaldo? Ele deu um pulo. Não houve nada. Agora o Jusilei deu um carrinho. Também queria a falta o time do Tolima, a torcida do Tolima. O juiz mandou seguir. Ronaldo. Foi falta no Ronaldo. Se virar 0-0, o Tolima volta diferente, volta mais preocupado ou pode voltar mais pressionando o Corinthians? Eu acho que vai começar o segundo tempo como começou o primeiro, tentando dar uma abafa nos 10 primeiros minutos. À medida que o tempo vai passando e o gol não vai saindo, aí existe a preocupação natural. Aí o Corinthians se soltando um pouquinho mais, pode sim definir a partida. Vem aí o Paulinho. Alessandro tocou a bola no Paulinho. Volta a bola para Jorge Henrique. Tentou fazer ela chegar no Ronaldo. Chegou, Ronaldo teve a chance do chute. Foi. E eram 2 e um terceiro na cobertura. Ele chutou, a bola foi desviada. Boa tomada do Jusilei. Na direita era o passe. Tentou o Dentinho. O corte foi feito. Aí o Ralf tem que chegar rasgando. O Castilho chega bem no lance. Lá na direita, Murillo, pede bola, levantou o braço, Castilho viu, tocou para ele, vem com perigo o time do Tolima, dentro da área o Medina, Murillo para Tchara, de novo Murillo, bem, chegou bem, o Leandro Castanho tirou. Diga, Mauro. Agora há pouco o Tite veio aqui ao banco de reservas e explicar aos jogadores qual o sistema que ele está vendo do Tolima. Mas ele fez essa explanação bem ao lado do Luiz Ramírez. E foi uma opção no treino. No primeiro tempo ele treinou com o Paulinho, no segundo com o Ramírez. Muito provavelmente a primeira mudança deve ser essa mesmo, a entrada do Ramírez. Ramírez é peruano, chegou agora ao Corinthians, estreou no jogo contra o São Bernardo e fez um bonito gol, o gol de empate do Corinthians. De repente pode pintar o peruano Ramírez na equipe do Corinthians. Mais de 40, Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, abra um verão inesquecível. Mais uma escapada do Murillo ali pela direita do ataque do Tolima. Fábio Santos em cima dele, o cruzamento saiu. Meio esquisito, mas conseguiu cortar o Leandro Castan. Vem o Corinthians, Dentinho. Nenhuma vez ainda foi para cima da marcação, tentou o drible. Agora foi tocado pelo Arrechea e o árbitro marca a falta. Só em cima do que o Mauro falou, o Ramírez estreou muito bem, né? E tá com confiança porque fez um golaço. Não foi só o fato de ter feito gol. O gol foi todo construído por ele. Mas pelo que eu vejo desse primeiro tempo, colocaria sim o Ramírez, mas no lugar do Jusilei, não do Paulinho. Ah, sim, manteria os 3 volantes, mas deixaria o Paulinho. O Paulinho parece mais, né, pelo menos participou um pouco mais do que o Jusilei. Aí o Dentinho, com o Fábio Santos. Foi falta do Tchara. Acho que faltou um pouco no jogo do Pacaembu e hoje também esse tipo de jogada. E de repente para cima, tentar o drible, né, dar uma desmontada na defesa quando tiver a chance. Ou sofrer uma falta, como agora. Você está certíssimo. O futebol você faz o lado tático, o lado psicológico, mas o que decide o jogo é a individualidade. É a qualidade individual do jogador. Dentinho sofreu a falta, Jorge Henrique vai cobrar. Jusilei, Ronaldo, Leandro Castan, chegou o Paulinho, Chicão tá lá também, torcedor do Corinthians se ajeita, vem a cobrança do Jorge Henrique, a bola fechada, tira Bolívar, e o juiz marcou a falta. Quando o Bolívar tirou, ele foi atropelado, o juiz pegou a falta. Daqui a pouco tem o show do intervalo tem muito gol para você conferir, rodada completa do Campeonato Paulista. O Palmeiras está jogando lá em Mirassol e Palmeiras, primeiro tempo terminou 0-0.
O Santos empatou com a Ponte Preta em Campinas 2-2. A Portuguesa ganhou do Americana, que vai fazendo uma boa campanha. São Paulo só joga amanhã. Tem show do intervalo para você acompanhar. O Grêmio está empatando com o Liverpool 1-1. E tem, claro, imagens da estreia de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo. E só para variar, no jogo do Santos, o Elano fez um e o Maicon Leite fez outro. 6 gols cada um, são os artilheiros do Campeonato Paulista. 2-2 com a Ponte. Kleber, só para esclarecer, eu gosto muito do Jusilei. Votei, inclusive, nele e no Elias como os dois melhores volantes do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então eu cobro um pouquinho mais desse jogador, porque eu sei que ele tem potencial, eu sei que ele tem para dar em troca. O início de campeonato dele, seja no Campeonato Paulista como no primeiro jogo da Libertadores, é que é muito aquém do jogador que a gente está acostumado a ver. Bolívar mais uma vez arriscou um chute de longe, a bola foi para fora, são quase 44 minutos. No comecinho do jogo, Arnaldo César Coelho falou da experiência do árbitro uruguaio Roberto Silveira. De vez em quando não gostava muito, achava que ele era caseiro. Primeiro tempo o juiz não chega a ser caseiro nenhum, né, Arnaldo? Nem os mais caseiros, né? Foi bem no primeiro tempo, não teve muita dificuldade, um jogo de poucas faltas, não há jogada assim violenta. Tá bem, vamos esperar que no segundo tempo ele continue no mesmo tipo de arbitragem. Castilho. A briga lá pelo alto, tirou o Leandro Castan. Aí o Jusilei pega com boa condição de armar um bom ataque. Boa bola pro Paulinho. Se estica Nogueira, manda para escanteio. Aí os dois volantes aparecem bem. O Jusilei fazendo o passe e quase o Paulinho conseguiu pegar a bola. Se não fosse o esforço do Nogueira, o Paulinho ia criar a melhor chance do Corinthians. Tem um escanteio para cobrar com o Jorge Henrique. A movimentação de costume dentro da área. Foi curta a cobrança, baixa a cobrança, tirou o Bolívar. Vai embora o time do Tolima, vai ser dado um acréscimo de 1 minuto nesse primeiro tempo. O jogo vai até 46, portanto. Posiciona, roda, olha para a bola. Foram as dicas do técnico Tite ali na beira do campo. Paulinho olhou para a bola, posicionou e conseguiu fazer o corte. Aí de novo o Hurtado aqui na zaga. Caio, começou com 1, 2, 3 sustos pelo menos. Depois, olha o quarto susto podendo chegar agora com o Medina. Fez o passe e conseguiu fazer o corte o Alessandro. Deu uma equilibrada no jogo, mas o Tolima foi mais eficiente ofensivamente. Foi quem criou as melhores oportunidades. O Júlio César teve que fazer uma excelente defesa. O Corinthians se assentou. Depois dos 25 minutos, últimos 10, 15, o Corinthians já começou a sair um pouquinho mais para o jogo, diminuiu a pressão da equipe colombiana. E o curioso é que a proteção para quem cobra escanteio também é para o jogador do time da casa. É uma praxe. Vem a cobrança do escanteio. Tirou o Ralf, é mais um. Não vai dar tempo. O árbitro Roberto Silveira apita. Todo time, todo torcedor, quando tem um escanteio a favor e o juiz termina, fica todo mundo frustrado, vai conversar. Como um amigo nosso costuma dizer, a regra... Como é que é a mesma frase? A regra é clara. O juiz é quem manda e o relógio só no pênalti, né? É. Só no pênalti que ele tem que deixar cobrar. Mauro Naves, o show do intervalo começa com você, Mauro. Os jogadores fizeram questão de correr logo pro vestiário. Vou pegar aqui o goleiro Júlio. Júlio andou levando ou seja, jogar no meio, atrás do Ronaldo. Ele acha que quando isso aconteceu, o Paulinho apareceu na direita e o time melhorou. Só gostou dos 15 minutos finais, mas não mudou o Corinthians. Só para o torcedor do Palmeiras ficar tranquilo, a falta que o Mirassol cobrou foi para fora do gol do Deola. A gente continua acompanhando todos os lances da quarta-feira e vai começar o segundo tempo. Mais 45 minutos para decidir a vida do Corinthians. Em Porto Alegre, o Grêmio também está decidindo a vida contra a equipe do Liverpool. Nesse instante, o Grêmio está se classificando, o Corinthians indo
para uma decisão nas penalidades máximas. O árbitro uruguaio Roberto Silveira vai autorizar o início do segundo tempo. Sem alterações, como disse o Mauro, bola em jogo para você ligado na Globo. Vamos ver se o Corinthians consegue decidir essa parada com bola rolando ou se vai precisar das penalidades máximas. O primeiro ataque do Corinthians foi neutralizado pelo Nogueira, aí o Murilho perdeu a bola no meio para o Paulinho, chega o Jusilei aqui pelo lado esquerdo. Ganhando o Chara, toca atrás para o Fábio Santos. Só um desvio do Jorge Henrique. Vai começar outra vez o Corinthians. Ralf e Alessandro. Com o Murilho em cima dele, Chicão. Paulinho pro Alessandro no meio, com algum espaço para jogar o Ralf. Bom o drible. Tocou bola na esquerda. Não conseguiu chegar o Jusilei. O Mauro falou do papo do Tite com o Jorge Henrique. O Jorge Henrique é um jogador versátil, faz muito mais de uma função. Essa função que ele treinou, que o Tite quer, o Jorge Henrique faz bem? Por dentro do campo eu não gosto. Ali no meio, no lugar de armação, eu não gosto. Acho que ele faz muito bem a lateral do campo. Fábio foi lá, dividiu, ganhou elogio do treinador. Depois, na sequência, o toque de cabeça do Hurtado. Erra o passe o Murilho. Leandro Castan jogou de novo lá para o campo de ataque. Ela passou pelo Dentinho, chega no Ronaldo, domina, encara a marcação do Vallejo, rolou pro Dentinho, dentro da área, ele tentou fazer a jogada com o Paulinho. A defesa do Tolima conseguiu afastar. Se ouve um barulho aí no fundo, são fogos de artifício que os torcedores do Tolima estão soltando lá no estádio em Ibagué. O estádio Manuel Murillo Toro, que foi um escritor e ex-presidente da Colômbia. Jusilei vai para cima da marcação, deu o primeiro drible, tem a cobertura do John Hurtado, tocou a bola para o Fábio Santos. Ela caiu no pé direito, ele arriscou o chute. Castilho se esforçou, mas não conseguiu puxar o contra-ataque. Melhor para o Corinthians, que fica com o arremesso lateral. Futebol colombiano tem 2 títulos da Libertadores da América. Um com o Atlético Nacional em 89 e um com o Once Caldas em 2004. E 7 vices. 2 desses vices em finais com brasileiros. Olha o Chara. Castilho, boa bola para o Medina. O Chara chegou de novo, bola para ele. Tentou uma ginga ali e ficou sem ela. Chega o Jusilei e domina para o time do Corinthians. O Chara ainda aperta. Leandro Castan deu um passe. Aquela que no jogo você diz, pega esse passinho. Não deu para ele pegar. O Jusilei. Volta aí o time do Tolima. Foi bem o Jorge Henrique. Foi toque agora de mão. As 2 finais entre Brasil e Colômbia aconteceram em 95. O Grêmio ganhou do Atlético Nacional a Libertadores. E em 99 o Palmeiras ganhou do Deportivo Cali. 9 finais, portanto, e 2 títulos para o futebol colombiano. O Brasil, como se sabe, tem 14 títulos de Libertadores, 27 decisões, tem chegado nas últimas decisões, sempre com o time brasileiro nas últimas finais de Libertadores da América. A luta do Corinthians essa noite é para passar para a fase de grupos. Vamos, Jorge! Dentinho. Atravessar é bom! Atravessar é bom, o Tite disse. O Jusilei gostou da ideia, então atravessou. Tocou a bola lá na direita para o Paulinho. Recebeu o Alessandro. Ficou sem espaço para o cruzamento, saiu fechando bem o caminho dele. O Julián Hurtado ganha escanteio o time do Corinthians. O Hurtado, que é a torcida e o time um pouco mais vivos. O Corinthians no segundo tempo, pelo menos, fica mais com a bola no campo de ataque. Tem a cobrança de escanteio. Postura já é diferente. No primeiro tempo, com 3 minutos, tinha tomado 2 bolas cara a cara. Agora, pelo menos, já está saindo bem mais pro jogo. Fica mais o Corinthians com a bola. Vai para a cobrança o Jorge Henrique. Reclamou da falta de espaço ali para bater o escanteio. Boa movimentação dentro da área. Subiu o Jusilei. Tocou de cabeça. A bola bateu no chão, foi para fora. Fica só o tiro de meta para a equipe do Tolima. Quem passar desse jogo vai entrar num grupo que tem o Cruzeiro,
o Estudiantes da Argentina e o Guarani do Paraguai. É grupo duro, hein? Grupo duríssimo. Grupo difícil. Estudiantes e Cruzeiro, pedreiraça. Passando o Corinthians, Cruzeiro, Corinthians, Estudiantes e Guarani. Na próxima fase, né, se classificam 2 times de cada grupo depois de 6 rodadas. 5 minutos do segundo tempo. Castilho faz a abertura aqui do lado direito para a subida do Vallejo. Para quem está torcendo a favor do Corinthians, claro que fica toda a torcida mesmo para um gol. Chegar, marcar, fizer um gol, o Corinthians muda completamente a história. Obrigará a equipe do Tolima a 2. Para quem está torcendo contra, não é esse o raciocínio. E para quem está só acompanhando futebol, fica pensando nos pênaltis, né? Quem não tem nada a ver com a história, pensa no pênalti. Olha o Ronaldo. Boa bola para o Paulinho. Pega o goleiro Silva. Aí uma chegada. Foi o Fábio Santos que chegou. O Paulinho veio. O chute é do Paulinho. Ó. Fábio Santos pelo fundo. Essa aproximação já tem seu valor, né, Caio? Essa é a chegada dos volantes que a gente cobrava no primeiro tempo e uma maior participação do Dentinho. Você praticamente não citou o nome dele na primeira etapa. No segundo, pelo menos, já começa a tentar a jogada individual. Vem a cobrança do escanteio. Jorge Henrique foi lá em cima, tentou a cabeçada. O Dentinho, o juiz vai marcar falta do Dentinho dentro da área da equipe do Tolima. Sem dúvida nenhuma, um começo de segundo tempo, pelo menos, completamente diferente do time do Corinthians. Amanhã, depois de Insensato Coração, uma nova prova do líder vai agitar o Big Brother Brasil. Leandro Castan. De vez em quando ele vai meio esquisito para as bolas. Deu certo. Dentinho caiu, ficou sem ela. Arrecheia para o Castilho. É outra vez o Tolima, que vai tentando chegar pela direita com o Murilho. Fábio Santos cerca, Murillo tocou, de novo para o Castilho. Tenta sempre levar para o pé esquerdo. Fez o passe em profundidade, não deu para chegar. O Nogueira, tiro de meta para o time do Corinthians. Globo, a gente se vê por aqui. Novo CrossFox, o mais selvagem dos compactos. Das 9 participações do Corinthians em Libertadores, a pior delas foi em 1977, exatamente a primeira participação do Corinthians, quando o time ficou fora ainda na primeira fase. A melhor foi em 2000, quando chegou na semifinal. Nesses anos 2000, participou da Libertadores em 2000, 2003, 2006 e no ano passado também esteve na Libertadores da América. O Tolima teve uma semifinal também, em 82, na primeira participação do Tolima. Era grupo a fase semifinal. Ele ficou nessa fase, mas foi uma boa campanha. João Hurtado tocou pro Castilho, que tem o jeitão do Madison, né? Aquele que jogava no Santos e agora tá no Atlético Paranaense. Canhotinho, baixinho, careca. Lá pelo lado esquerdo, Nogueira. Aí o Castilho, tocando bola para o Bolívar. Solta a voz a torcida do Tolima. Vem pro ataque o time. Cá com o Murillo, que levou para o pé esquerdo, bateu pro gol firme. Seguro no meio do gol o Júlio César para fazer a defesa. Ó, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol o Castilho. O Murillo, camisa número 10, o Murillo, 33 anos. Dos mais experientes do time, o colombiano Murillo. Jusilei. Recebeu de volta do Fábio Santos. Dentinho vai tentando escapar. Jusilei quis jogar a bola nas costas do Vallejo. O camisa número 6 do Tolima não deixou. É escanteio de novo. Acho que com 10 minutos já deu para perceber que o Corinthians é mais time. Se o Jusilei se soltar como parece estar se soltando, o Dentinho entrar um pouquinho mais no jogo, o Corinthians continuar com essa postura, naturalmente vai chegar ao gol de vantagem. Com a dificuldade do campo ruim, quer dizer, o campo ruim é ruim para os dois, né? Se o Corinthians conseguir tocar, botar no chão, vai criando espaço, vai criando possibilidades.
Todo mundo de olho no Ronaldo. Vai para a cobrança de escanteio o Jorge Henrique. Mais uma bola para dentro da área da equipe do Tolima. Num segundo tempo melhor do Corinthians. Um Corinthians mais eficiente na segunda etapa. Agora o Jorge Henrique acabou errando na dose da força. Com 10 minutos. O Tolima é de 1954 e tem só um título colombiano, o título de 2003, a única vez que foi campeão colombiano. Olha o Ronaldo aí, ó. Bateu pro gol de primeira, pega Silva. O Corinthians saiu para atrapalhar a vida do Tolima no arremesso lateral. Tomou e o Ronaldo pegou de primeira, essa tinha endereço, foi lá Silva, o goleiro, para fazer a intervenção. Espalmou, mandou para a linha de fundo. Até agora o Tite tinha razão. O Tolima voltou mais assustado. O Corinthians manda no jogo e deixa mais preocupado ainda o adversário. Vai dominando o segundo tempo o Corinthians. 0-0, leva para as penalidades. Mais um escanteio para o Jorge Henrique. Bola para a área, subiu o Ronaldo, tocou de cabeça, tentou o Castan. Consegue afastar Julián Hurtado, é outro escanteio. A cabeçada do Ronaldo. O Chicão chegou, não o Leandro Castan. Vai para mais um escanteio o Corinthians. Deve ser o quarto do segundo tempo. Ameaçou bater curtinho o Jorge Henrique. Mudou de ideia. Vai de novo para dentro da área. O goleiro Silva foi lá em cima e pega firme. Quinto escanteio do Corinthians no segundo tempo. Com 12 minutos. O juiz deu falta do Medina. Ele deu toque de mão, talvez? A impressão que deu toque de mão. Mas quem apitou foi muito mais o zagueiro que levantou o braço, porque o juiz estava encoberto. Vamos ver. Mas bateu no braço dele, né? Com o braço esquerdo ele ajudou. Manga da camisa. E o Júlio César vai ficar com a bola. Outro jogo na segunda etapa, hein? Não consegue articular jogadas o time do Tolima. Corinthians, se não criou uma grande chance de gol, aparece mais no campo de ataque. Não pode, evidentemente, descuidar lá na defesa. Só cercou, não fez falta, como o Tite falou na beira do campo. Jusilei no corte, o Corinthians adianta, ó. Jusilei, Paulinho, Dentinho, Ronaldo, todo mundo apertando. Tomou a bola o Corinthians do Bolívar. Ronaldo domina, tem o Dentinho à esquerda. Resolveu ir sozinho, lá vai o Ronaldo. Ficou difícil. Até deu aquela arrancada Ronaldo mesmo. Aí chegaram 3, 4 jogadores. Mais um erro de passe do time do Tolima. Parece sentir nesses primeiros 13 minutos o peso da situação a equipe colombiana. E vai fazer já a primeira substituição o time do Tolima. Esse Santoya entrou no jogo do Pacaembu. Sai o Castilho, número 13. Entra Santoya, número 16. Local Deportes Tolima. Sale Rafael Castillo. Santoya vem para o jogo. Jogador meio campo, meia atacante. Entra aí então Santoya, camisa número 16, 22 anos. Tentativa do técnico Hernan Torres de mudar o desenho do jogo, que está muito mais para o Corinthians, com 14 minutos da segunda etapa. Olha a saída de bola precipitada do Silva. E fica mais tranquila a vida do Grêmio em Porto Alegre. Faz o segundo gol, Grêmio 2, Liverpool 1. Tchara não evitou a saída, tiro de meta. Agora escapou do Tchara. Ele brigou, botou na frente, ela saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. E Conta Itaú, venha fazer parte do Mundo I. Olha a bola do Tchara, quando ele levantou a cabeça para olhar, ela saiu. O Grêmio agora vencendo o jogo por 2-1.
Em caso de empate, o empate agora já não serve para o Grêmio, né? Se o jogo empatar 2-2, é penalidade máxima. 3-3 já serve para o Liverpool, não serve mais para o Grêmio. Então o Grêmio agora precisa manter a vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar o gol do Grêmio. Mais um ataque do Corinthians com o Dentinho. O Thiara cercou, o Vallejo chegou, o Dentinho ficou no chão. Vamos ver o gol do Grêmio. Quem marcou foi o Vinícius Pacheco, ex-jogador do Flamengo, que foi para o Grêmio. Na arrancada do Grêmio, me parece ali o Fábio Rockenbach fazendo a jogada. E o Vinícius Pacheco pegou livre no meio da defesa do Liverpool do Uruguai e fez o segundo gol do Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, para a festa do torcedor que fica ali atrás do gol. 2-1 para o Grêmio. Grêmio bem perto da vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí o tiro de meta do Dentinho, não foi nada não, né, Arnaldo? Houve um choque realmente, mas o Dentinho está valorizando esse toque com o braço ali para fazer um pouquinho de cera também, né? Para! Quando você jogava bola, o técnico falava tanto assim pro time? Falava. Vai, toca na direita. Já era assim? Já, eles falam bastante ali. É ruim quando você não tá num dia legal e joga de ponta esquerda com ele na tua orelha. O Liverpool do Uruguai teve um jogador expulso, tá com 10 jogadores, portanto, lá no Olímpico. Ralfi faz o passe pro Ronaldo, ele estava em posição de impedimento. Quando a bola chegou nele, ele foi pra bola, o Bandeira marcou o impedimento, o Carlos Xangala. Tira, Dente, tira! Tira, Dente! Vai pra jogada o time do Tolima, o corte foi feito. Volta a bola pro John Hurtado. Afasta Alessandro. Vai tentando se assentar e não consegue o time do Tolima. Aí o Nogueira. No meio-campo, Bolívar ameaçou o lançamento, preferiu só a abertura para o Vallejo dominar e partir para o campo de ataque, com 17 minutos exatamente agora. Murillo e Thiara. De novo Murillo, passe ruim. Vai dominar na zaga com o Arrechea, a equipe do Tolima. Esse para do Tite é para o time não adiantar demais, né? Ele se chegou a ver agora, ele mostra ali para o Ronaldo, para o Jorge Henrique, para o Dentinho, onde eles devem ficar esperando para dar o primeiro combate. Vai para o arremesso lateral o time do Tolima, que parece agora a tensão mudou de lado, né? O Tolima erra passe, o Tolima não consegue criar jogada. Parece sentir mais a pressão aí do jogo e do melhor desempenho do Corinthians no segundo tempo. Mas ainda está 0-0, 0-0, leva para as penalidades máximas. Há quem diga que é uma loteria. Jorge Henrique foi atropelado, falta cometida pelo Julián Hurtado. E primeiro cartão amarelo do jogo, Arnaldo. Porque o Jorge Henrique escapava e ele por trás empurrou e derrubou o Jorge Henrique. E a regra é clara, por trás é cartão amarelo. E o Tolima já está mais faltoso. Lembra um momento no primeiro tempo que estava 5-5, agora 14-9, 23 faltas no jogo, 14 delas cometidas pelo Deportes Tolima da Colômbia. Vai para a cobrança de falta Jorge Henrique, sempre o Jorge Henrique na bola parada para o time do Corinthians. Os zagueiros, como de costume, vão para a área. O Dentinho fica ali na entrada da grande área. Jorge na primeira ele ameaça, tenta desmontar a marcação, sobe e tira o Bolívar. Voltou no Jorge Henrique, ele prefere o arremesso lateral. Bom, agora teve uma jogada complicada, né? O Jorge Henrique protegeu, o jogador do Tolima chegou rasgando ali, o Jorge Henrique também não amaciou. Os dois vão tomar amarela, já até avisou. Ele vai esperar só o jogador levantar e vai dar cartão amarelo aos dois. E uma bola boba, né? Que estava indo para a linha lateral. O Jorge Henrique fez a proteção, o jogador do Tolima chegou atropelando o Murillo. Então os dois devem ser advertidos aí com o cartão amarelo. Murillo pela equipe do Tolima e o Jorge Henrique pelo Corinthians. Quer dizer, até pela chegada do Murillo, pode significar mesmo que o time
do Tolima já está um pouco mais nervoso no jogo, ó. O Jorge Henrique fez, mas reagiu do que qualquer coisa, né? Jogou a bola no Murillo. O Murillo foi com o cotovelo, acertou o Jorge Henrique pegou a bola e acertou nele. O juiz foi lá, deu amarelo, tá tudo bem. Mas é mó barato, você viu o Jorge Henrique com a mão na boca, fingindo que tinha sido agredido, até o juiz mostrar que ia dar amarelo e não vermelho. Aí ele falou, tem razão, erramos os dois. Vem Tiara. Só precisa tomar cuidado aí o Corinthians para ver esse termômetro aí, né? Não deixar subir muito a temperatura também. Tiara de novo. Toca a bola, uma boa bola pro Murillo. Fez o passe na cara do Júlio César! Gol! Santoya do Tolima! O torcedor colombiano vibra em Ibagué. O Tolima que pouco fez no segundo tempo. A hora que o jogo esquentou, que o clima ficou um pouco mais fervendo, a jogada do Murillo, o passe na movimentação do Santoya. De novo pegando a defesa do Corinthians numa linha, o passe para o Santoya, ele toca na saída do Júlio César. E a posição do Santoya, Arnaldo? O Santoya provavelmente estava na mesma linha que o zagueiro. Tinha um jogador em posição de impedimento, a defesa ficou preocupada, o número 4, Chicão, estava dando condição. Podemos ver depois com mais calma, porque foi um lance rápido, foi uma passagem que todo momento o time do Tolima estava fazendo. Mas a impressão que deu, na primeira imagem, é que ele estava na mesma linha. Mas mesma linha é posição legal. Mas vamos aguardar para parar a jogada no momento do passe. O Leandro Castan aqui, o número 4, né? Eles fazem isso o tempo todo, ó. Olha lá. Aí, o pé tá dentro da grande área dando condição. Do Chicão, então, lá, né? O número 3. Tá dando condição. Gol legal, Chicão dava condição para o Santoya. O Medina fica sempre em posição de impedimento. Eles têm alguns jogadores que metem bem a bola, fazem esse passe assim, como fez o Murillo. Pois é, hein, Caio? O que estava parecendo um cenário muito bom para o Corinthians, volta a ter drama agora na parada. Não, o Corinthians era melhor, tinha voltado melhor para o segundo tempo, tinha se assentado no jogo. Vai lá, depois eu termino. Se complicaram ali o Alessandro e o Chicão e a bola foi para fora do Nogueira. Agora, o que não me agrada é essa linha de impedimento. Já falei, o time do Corinthians, quando tinha o William, quando tinha Roberto Carlos, tinha um entrosamento que você não precisava se preocupar com o posicionamento do companheiro, essa linha dava certo. Agora, mexeu demais na defesa. Tem 2 jogadores que estão entrando recentemente no time. É confiar demais no Bandeira, é confiar demais no juiz. O Arnaldo falou bem, a posição é legal. Agora, repara o Chicão e o Ralf. Por que não corre atrás do atacante? É mania de fazer a linha de impedimento. O Corinthians não é a primeira vez que toma o gol dessa forma. Olha, Ronaldo recebendo. O Corinthians agora precisa, obrigatoriamente, não tem outra história, precisa do gol, precisa do empate. Vem de novo o time do Tolima. Faz a jogada Medina, cruzamento, Chicão no corte. E mudou o jogo assim numa fração de segundo. De um Tolima assustado, errando praticamente todas as jogadas, veio um lance, um passe preciso do Murillo, o gol do Santoya, que entrou no segundo tempo. É o torcedor do Tolima que faz festa, é o torcedor do Corinthians que fica tenso, preocupado. E vem aí 2 substituições no time do Corinthians. Danilo e Ramires. Daqui a pouco o Ramires e o Danilo. O Mauro Naves. Vão sair o Dentinho e o Paulinho. Dentinho e Paulinho vão embora. Ramires, o peruano, e Danilo no Corinthians. 24 minutos. O Corinthians toma o gol. O técnico Tite vai fazer 2 substituições. Aí recebe o Fábio Santos. Domina Ronaldo. O Corinthians precisava de um gol rapidamente. Ronaldo botou na frente, chutou, foi bloqueado pelo Hurtado. Aí está jogando o Tiara. O emocional também vai contar demais.
Se era um time mais nervoso o Tolima no segundo tempo, como vai reagir o Corinthians ao gol sofrido? Vem o Murilho, outra bola enfiada, saiu do gol Júlio César. Santonha tentou levar, não conseguiu evitar a saída e o Corinthians repete a mesma jogada de fazer a linha e o Santonha aparece de novo na cara do Júlio César e de novo em posição legal. O Alessandro dava condição. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, um por todos, todos por uma. Bom, saiu o Dentinho, então, como disse o Mauro, entrou com a número 20 o Danilo e saiu o Paulinho e entrou com a número 18 o peruano Ramírez. Vem embora o time do Tolima. Santonha tentou o passe. Vem a jogada ofensiva do time do Tolima. Daqui a pouco o Caio diz o que ele imagina pode acontecer com essas duas substituições feitas pelo Tite. 26 minutos, 1-0 para o Tolima. De quieta e apreensiva vira uma torcida cantando a do Tolima. Boa bola do Jusilei, pega em posição legal o Jorge Henrique. O Ronaldo se apresenta, Jorge Henrique tocou, tentou o Ronaldo a jogada e ela vai embora pela linha de fundo. Ganha escanteio, Ronaldo vai para a cobrança de escanteio, Jorge Henrique. Tem que assentar os nervos e ir para a pressão. Sem descuidar, evidentemente, mas ir para o jogo, ir para a pressão. Ronaldo tentou, olha a sobra de bola para o Leandro Castan. Botou ali na confusão, vai lá em cima Silva e faz a defesa. Leandro Castan, deixa a bola passar, fica com o Ramírez no meio campo. Só falta ser expulso agora, hein? Não deu outro. Não deu, eu estava me preparando para dar o perfil dele. 26 anos, chegou esse ano ao Corinthians, é de Lima, estava no Universitário de Lima, entrou, participou da primeira jogada, prendeu, segurou, foi apertado pelo Tiara e foi expulso. Tinha que ser expulso, Arnaldo? Foi agarrado, deixa o juiz apitar e vai embora. Ele aí foi revidar e deu um soco no adversário, olha só, deu um soco e depois deu uma cotovelada. O adversário caiu, foi muito bem expulso. Perdeu a cabeça por bobagem. Ele deu um empurrãozão, não sei, que pode ter. Ele deu dois, ele deu o primeiro com um lado e depois com o cotovelo acertou o adversário. Porque ele ficou agarrado e queria. Ficou agarrado, o juiz apitou a falta, vai embora, larga a bola e vai para o ataque. Esse é o gol do Santonha. E aí você soma o gol do Santonha, a expulsão do jogador que acabou de entrar na tentativa do time de dar uma mexida. Está expulso de campo o Ramírez. Olha lá, está explicando para o Roberto Silveira que foi seguro, que foi puxado, que estava preso ali e tentou se desvencilhar. Sobrou no rosto do Tiara, que está na dele, faz o espetáculo dele também, faz a cena dele. Que deve ter tomado o cartão amarelo, porque agarrou o adversário, penso eu. Recebeu. Cartão amarelo para o Tiara, prejuízo muito maior para o Corinthians. Expulso Ramírez. E aí você faz a soma e vê a situação. Era uma noite para ser tensa, preocupante. Agora vive um drama mesmo o torcedor do Corinthians. 1-0, o relógio vai chegando a 20, passa de 29 minutos. Um jogador a menos em campo. Vai pro arremesso. É a história da superação. Não tem outra palavra para usar. Danilo tentou o desvio. Fica com ela o goleiro Silva. Tentou a jogada o Chicão. É um risco, é um exagero talvez dizer, cara, que foi aquela jogada que
com a faísca ali do Jorge Henrique com o Murilho. É que foi tudo na sequência. Mas impressionante como mudou o negócio assim num estalar de dedo. E pior para a equipe brasileira, né? Pior para o Corinthians. Vinha bem, sofreu o gol, tinha tempo para recuperar. É um descontrole. Eu acho que é falta de respeito com os companheiros, entendeu, Cláudio? Porque tem muita coisa em jogo. É uma Libertadores, é um jogo de mata-mata. Não tô querendo crucificar o jogador. No caso do Ramires, tudo bem, eu digo, mas assim, o jogo, de uma maneira geral, ele deu uma mudada que é uma coisa impressionante. Mudou totalmente. A gente estava esperando o momento que o Corinthians ia abrir o placar. De repente sofre o gol e agora tem um homem a menos. Mas volto a dizer, é imperdoável. O Ramires não pode ter a atitude que teve. Entrou frio, tudo bem, mas tem que ter os nervos no lugar, tem que ter a cabeça no lugar, porque agora fica 10 contra 11 e você tem que correr atrás. 1-0 pro Tolima, 30 minutos e meio. Recebe aí o Murilho. Corinthians vai e toma com o Jusilei, não conseguiu dar sequência ao lance, brigou o Jusilei, é nessa base agora, ó. Danilo tocou pro Jorge Henrique, tenta ir pra cima, foi falta nele. O juiz disse que não. Me pareceu falta. Claro que foi falta. E claro que ele diminuiu um pouco a passada, porque ele não tinha jogado e cavou a falta. Mas houve empurrão. Olha o Santonha de novo pegando em boa condição para fazer o cruzamento para a área, buscando Medina. Passou por ele. Não consegue evitar a saída. Torcedor ligado no futebol da Globo, navega pela internet. Vive essa noite de drama para o Corinthians. A saída do Elias justifica essa queda de rendimento? O Cláudio de Jundiaí quer saber. Olha, a queda tão drástica assim não, porque o Corinthians é praticamente o mesmo do ano passado. O que eu acho, e aí muito mais fraco, é porque perdeu o seu diferencial. O Elias era o cara que dava velocidade, era o homem de trás que vinha como elemento surpresa. Faz muita falta. Agora, nem o mais pessimista dos corintianos imaginava que o início de temporada, independente do que acontecer nesse jogo, que ainda tem 15 minutos, seria tão ruim pro Corinthians. Tolima vai fazendo a bola mudar de lado, Tchara aparece, recebe do Murilho. Aí o Medina tentou limpar para bater, chega o Chicão e toma. O número 10 Murilho começou a jogar, depois de levar o cartão amarelo, deu o passe pro gol e é quem vai segurando a bola. Ele que chega agora para tentar tomar do Danilo. Danilo faz o passe pro Jorge Henrique, não foi bom o passe, o peso mudou. O peso nas pernas mudou de lado. A bolinha pintou na tela em Porto Alegre. O Grêmio faz 3-1. Praticamente se garante 3-1. E o Palmeiras abre o placar em Mirassol. Palmeiras 1, Mirassol 0. Para o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Paulista. E tem Palmeiras e Corinthians domingo no Pacaembu. Lançamento para o Murilho, pega mais uma, ele vai trocando de lado, recebendo com espaço, faz o cruzamento! Gol! Medina do Tolima! O Murilho com espaço, ele segura, olha... E faz o cruzamento preciso para o artilheiro Medina marcar. Medina, camisa 19. Olha como recebe o Murilho. Com espaço. Ele domina, olha e mete uma bola perfeita para o Medina fazer o gol. Estava sozinho dentro da pequena área. Méritos do cara que fez o cruzamento realmente na cabeça do Medina, mas um outro erro de marcação do miolo de zaga do Corinthians. Você vê que ele tá se aproximando da área, tem o Chicão e o Leandro Castan. De repente ele tá sozinho na frente do Júlio César. Cruzamento de Murilho, gol de Medina, 2-0 para o Tolima. E o técnico Tite estava conversando com o Edno, que deve entrar na equipe do Corinthians. 34. São aí mais 11 minutos e os acréscimos da arbitragem. Vem aí o Edno. Domina a bola o time do Corinthians com o Ralf, Chicão. Aí o Danilo. Vem de trás o Alessandro. Fábio Santos domina. Se pedir com
1-0 para o Corinthians dominar o estado de nervos. Já era um pedido difícil, imagina agora com 2-0, com o tempo cada vez mais apertado. Leandro Castan faz falta, leva cartão amarelo. E a última alteração vai pintar no Corinthians, a entrada do Edno. Fábio Santos saindo, Kleber. Sai o lateral esquerdo, Fábio Santos, entra o Edno com a 19, que é um meia atacante, que pode até jogar nessa posição do Fábio Santos. Vamos ver o que o Tite vai fazer. Globo, a gente se vê por aqui. Número 16, Fábio Santos. Ingressa Vivo, maior e melhor cobertura em todo o Brasil. Vem embora o time do Tolima com o Hurtado. Olha o Santoya. Faz o corte Chicão. Bola não saiu, bateu na... Raramente isso aconteceu. Bateu na bandeirinha de escanteio. O Alessandro queria um arremesso para ela, acabou batendo no Nogueira e ricocheteou no Alessandro. O arremesso é para o Tolima. Com 36 minutos do segundo tempo, 2-0 para o time colombiano. Para conseguir o empate, a classificação vai ser heróico. Danilo faz o lançamento, buscando no campo de ataque o Edno, dominou no braço. Diga, Mauro. Um grupo que não chega, acho que a 200 torcedores corintianos. Este grupo está por aqui para ver o jogo. Tava cantando, pedindo raça, aquela história toda, mas muito tranquilo até aqui, mesmo depois do 1-0. Agora, depois do 2-0, esse grupo começou a pedir que o Tite peça demissão. O Tite havia falado sobre isso ontem, sobre esse risco. Ele falou, olha, eu vim para cá porque eu confio em quem me trouxe, eu estou tranquilo. É a primeira derrota dele por enquanto. Só para repetir os números, né? São 14 jogos sem derrota do Corinthians, 13 com o Tite no comando. Seis vitórias e 8 empates nesse período. Antes do Tite chegar. O time do Tolima toca a bola, a torcida se anima. Fica difícil a vida do Corinthians na Libertadores 2010. Olha o Medina. Foi para fora a bola. Vamos ver o gol do Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio fez 3-1. O gol foi marcado novamente pelo Vinícius Pacheco. Fez o segundo e fez o terceiro também. Pegou o rebote, levou para o pé esquerdo e fez Grêmio 3, Tolima 1. Grêmio 3, Liverpool 1. O Grêmio vai se classificando para a fase de grupos da Libertadores. Em Ibagué, o Murilho vai embora. Acabou sendo o nome dos 2 gols do Tolima. Dos 2 gols. Piedra Ida entrou, 18. Piedra Ita, número 18, então no lugar do Murillo. Sustitución del equipo local, sale Murillo, ingresa Marlon Piedra Ita con el número 18. É a segunda substituição do técnico Hernan Torres. Danilo, com 38,5. O Corinthians precisa agora ser, como o torcedor corintiano está acostumado, tem que ser mais Corinthians do que nunca, né? Agora tem que ser assim, cada um correr por 2 para tentar aí um milagre, uma virada heróica mesmo. Agora é muito mais no coração, né, do que na qualidade técnica. Vai para a cobrança de falta o Jorge Henrique. Vai bola para dentro da área do Tolima. Olha o toque de cabeça do Ed. No Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento. Esse foi o gol do Medina, o segundo gol da equipe do Tolima. E em Mirassol, o Palmeiras com o Patrick fez 1-0 no Mirassol. Resultado que vai dando ao Palmeiras a liderança isolada do campeonato. Eu falei Kleber no show do intervalo, o Kleber nem tá jogando, né? Tá suspenso.
Aí o Patrick aproveitou o cruzamento e fez 1 para o Palmeiras, 0 para o Mirassol. Palmeiras e Corinthians é o jogo de domingo, às 5 da tarde no horário de Brasília, no Pacaembu. Na estreia do Ronaldinho Gaúcho, o Flamengo continua empatando com o Nova Iguaçu no Engenhão. 2-0 para o Tolima. Ralf domina, o jogo vai chegando a 40 minutos. Danilo ganhou a dividida. Toca a bola na esquerda para o Jorge Henrique. Outra vez com o Danilo. O Edno fica dentro da área. Caio, alguns acham que se o Corinthians não se classifica, como está acontecendo agora, 2011 não será um ano de paz. Outros que não é o fim do mundo. Tem o Paulista, tem o Campeonato Brasileiro. Depois desse ataque do Corinthians, você diz o que você acha? Posso deixar. Alessandro. Ele faz o passe na esquerda. Danilo tentou e conseguiu evitar a saída. Edno vai brigar, usa o corpo e o juiz dá falta do Edno. Kleber, eu acho que é uma grande decepção. O Tolima, nos 90 minutos de hoje, mais os 90 minutos da primeira partida, foi mais time que o Corinthians. Não adianta a gente querer achar, porque o Corinthians não jogou bem no primeiro jogo, teve 15 minutos iniciais do segundo tempo, mas no somatório foi muito inferior à equipe colombiana. Eu não acho que seja o fim do mundo. E o que me agradou muito no ano passado foi a postura da torcida depois daquela derrota para o Flamengo no Pacaembu. Agora, é preocupante. O Corinthians começa muito mal a temporada, com todos os jogadores jogando mal, e o Tite, eu acho que essa responsabilidade tem que ser dividida, também armando mal a equipe. E o Jusilei faz uma falta e recebe o cartão amarelo. O Jusilei argumentou que ele tirou o pé e o jogador colombiano é que forçou o choque. Houve um toque, o jogador colombiano deu uma valorizada, por isso que ele ficou chateado. Agora tudo é festa para o time colombiano. O time do Corinthians não pode perder a cabeça. Quase 42. Quase 42 com 2 gols de vantagem para o Tolima. Vai para a cobrança de falta a equipe colombiana. Terminou em Mirassol 0, Palmeiras 1. Bola para dentro da área, tira Chicão. Palmeiras, nesse instante, primeiro colocado do Campeonato Paulista. Vallejo joga a bola para dentro da área. E o time do Corinthians tem a reposição de bola. Falta em cima do Danilo. Se o resultado for mantido, o Campeonato Paulista passa a ser a única competição a partir de agora. O time não está entre os 8 primeiros. O Corinthians tem 2 jogos a menos. E o Campeonato Brasileiro a partir de maio. E a tolerância vai ser bem menor. Não tenha dúvida que esses jogadores vão entrar em campo pressionados. E desde que não haja, é sempre bom frisar isso, violência, a pressão é natural porque não estão jogando nada. Chara fez a bola chegar na área. Júlio César acaba com ela, vai para a reposição de bola. Daqui a pouquinho tem as notícias do Jornal da Globo, logo depois do futebol. E depois, muita ação nos momentos finais da série 24 horas. 43 minutos. Vai batendo mais acelerado e mais triste o coração do torcedor do Corinthians. Falta em cima do Jusilei. Perde mais uma vez a oportunidade de seguir na Libertadores e ir em frente na Libertadores. Flamengo abre o placar com Vanderlei lá no Engenhão. Nova Iguaçu e Flamengo 1-0 para o Flamengo. Já o placar da rodada vai mostrar para você esse gol do Flamengo. Os jogos desta quarta-feira. Vai embora o Medina. E entra Closa na equipe do Tolima. Número 7, Closa no lugar do Medina. Olha o Corinthians ainda tentando a pressão. A bola foi afastada. E o time colombiano busca o contra-ataque. Vai chegar o Jorge Henrique para proteger. O Chara em cima dele. O Jorge Henrique joga para frente. Globo, a gente se vê por aqui.
Coca-Cola, abra um verão inesquecível. Aí o Klose que acabou de entrar com o Alessandro em cima dele. O time do Tolima vencendo por 2-0. Aí a expressão não poderia ser diferente da torcida do Corinthians. Mauro falou em 200 torcedores e você multiplica isso pelos milhões de corintianos no Brasil inteiro. Não é diferente do que o Tite te mostra agora. A perplexidade, a frustração. Com 45 minutos e 15 segundos do jogo. Não vi placa ainda de acréscimo. Chara rola a bola na entrada da área. 3 minutos. 3 minutos, diz o Mauro Naves. Mauro, você como repórter experiente que acompanhou. Olha o Júlio César, a bola veio viva, ele conseguiu pegar. A pergunta que eu fiz pro Caio, Mauro, pelo que você percebe de ambiente de notícia do Corinthians, um ano onde a paz fica assim, muito tênue o limite entre paz e nenhum sossego, ou o mundo não acaba, Mauro? Ó, Kleber, o mundo não acaba não, mas a decepção é enorme. Eu conversava com alguns desses corintianos que vieram até aqui, eles já me diziam, vir aqui já é uma decepção, a gente não precisava ter vindo. Então é claro, se trata de Corinthians, vai ter pressão sim. De repente, aquela história, se ganhar do Palmeiras no domingo, o torcedor já começa a apaixonar de novo, mas de amanhã até domingo, e se perder pro Palmeiras então... O Danilo acabou fazendo a falta, o jogo tem 46,5. E o Mauro colocou uma coisa importante, né, Kleber? O Corinthians disputa a pré-Libertadores por incompetência do próprio Corinthians, que na última rodada do Brasileiro do ano passado entrou em condições de ser campeão e saiu depois do empate diante do Goiás fora da fase de grupos. Então, aí você muda toda a sua logística, todo o planejamento, você tem que voltar mais cedo, você joga mais cedo, mas tudo porque não teve competência para ganhar do Goiás. Participaram da pré-Libertadores, né? O Grêmio que foi o quarto colocado, o Corinthians o terceiro, o vice-campeão Cruzeiro, o campeão Fluminense entraram direto na fase de grupos, como o campeão da Copa do Brasil do ano passado, o Santos, e o Internacional, que é o atual campeão da Libertadores. Do jeito que está, o Brasil terá então 5 representantes na fase de grupos: Internacional, Santos, Fluminense, Cruzeiro e o Grêmio. O jogo vai chegar a 48. O acréscimo que o juiz deu, não conseguiu o Corinthians passar pelo Tolima. Não conseguiu o Corinthians passar pela fase pré-grupos da Libertadores da América. O torcedor do Tolima faz a festa em Ibagué. O Tolima vence por 2-0. O time do Tolima vai para o grupo do Cruzeiro, do Estudiantes, do Guarani do Paraguai. E o Corinthians fica com a frustração de não conseguir seguir adiante na Libertadores da América de 2011. Vai para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Brasileiro. São as competições que ficaram para o Corinthians na temporada. Os jogadores vão embora. O Mauro Naves está ali na boca do vestiário para ver se consegue ouvir algum depoimento depois da eliminação. Como é que tá o negócio por aí, Mauro? Vamos começar pelo Ronaldo. Como ele é o principal jogador do time, ele é que fala sobre essa frustração, sobre essa decepção. Ronaldo. Calma aí, espera um momento aí, por favor. Bom, desculpa. Tô meio atordoado. Uma derrota que vamos levar o resto do ano. Não jogamos bem. O gramado com certeza não ajudou a nossa equipe. Inadmissível que a Conmebol aceite um campo desse, mas enfim, não é nenhuma desculpa que eu estou querendo arrumar. Nosso time realmente não foi bem em nenhuma das duas partidas e fomos eliminados. Agora
Vamos esperar alguns dias, fazer uma análise melhor, de cabeça fria e vamos ver, é uma pena, nossos torcedores todos tristes e nós também, mas nós vamos levantar a cabeça e tentar seguir adiante. O peso da eliminação em relação ao primeiro jogo lá em São Paulo, Ronaldo, qual foi? Eu acho que criamos muitas oportunidades e não conseguimos fazer gols em nenhuma das duas partidas. Eu acho que estávamos fazendo gols em quase todos os jogos desde o ano passado e no momento mais importante para a gente falhamos e vamos arcar com as consequências e assumir nossas responsabilidades. E agora pelo resultado, pelo regulamento também, né, Ronaldo? O Corinthians só tem mais uma chance durante o ano inteiro para voltar para a Libertadores, que é o Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Vamos sofrer esse momento agora e depois vamos pensar mais para frente. Tivemos um problema aí com o áudio do Mauro Naves, que estava conversando com o Ronaldo. Caio,